7 toneladas por hectare, esse ano vai colher 5, mas se você tiver uma área maior, você acaba no volume da oferta, não cai tanto, né? Do milho, né? Qual que é? Quem que você quer que admite? Dione. Dione. Apareceu? Não. Tem 11 pessoas querendo entrar aqui. 12, 13, 14. Ó, tá subindo, tá subindo. Ô, Brandon, você acha que vai subir esse 1 milhão mesmo de hectares para milho? Você acha que os caras plantam até o final? Já subiu. Já plantou. O Também pessoal acho. hoje está muito preparado com máquina, né? Então, as plantadeiras... Uma coisa a gente tem que levar em conta na hora de fazer essas contas, né? Eu acho que nunca foi um plantio tão bagunçado assim, de bagunçado que eu digo. Não, foi uma das piores plantabilidades da história. Mesmo com um equipamento de altíssima precisão, não tinha como plantar bem, né? Pegou muito sobrecarregado. Então, só que, ó, eu conversei com vários, né? Assim, cara, a grande maioria tirou a adubadeira, plantou milho sem adubo. Isso você fala de maneira geral, o Brasil todo? Não, lógico que não, né? Assim, mas o Mato Grosso, boa parte do Goiás... A hora que sai da janela... Para agilizar, porque com adubo fica mais pesado em terra, né? Para agilizar, fizeram plantio igual soja, cara, sem nada, sem motinha, sem disco, que meteram pau. E aí, tem um dado, cara, que eu estava conversando com o pessoal, com os grandes do Mato Grosso, que a gente dá consultoria, que você sabe, né, Monemar? O Telhar, Bom Futuro, Magi, Terras... Cara, ele falou assim, ó, tem boa parte do meu milho embaixo d'água. Quero ver a hora que esse milho água, né, Brando? Imagina a hora que essa água descer e esse milho voltar, vai ficar tudo amarelo, vai ficar feio, raiz curta, pensa, né? Raiz curtinha. Hora que der aquele veranico, se der o veranico mesmo em abril, vai entregar um monte, cara, vai ter um monte de milho sendo entregue. Parece que milho não tem como perder valor, né, Fernando Alice? Pelo contrário. Pelo contrário. O mercado do milho, hoje, ele tem um balizador bom no mercado internacional, né? Que as cotações externas estão muito boas, no melhor nível desde 2013. E o dólar também não baixa, né? Então, os portos aí continuam dando o suporte. Pessoal, eu vou abrir a reunião, tá? Tá, eu vou admitir todo mundo, tá bom? Pronto. Faz favor. Admitindo todo mundo. Então, tá bom. Aí vocês deixam a janela para mim. Coloca no mudo. Sem... Rodrigues. Olá, tá aí? Uai. Aí eu vou desligar, antes não guardar meio. Dia! Bom dia, turma. Bom dia. Pessoal, 8 horas. Vamos dar início, então. Neymar, você está sem som. O pessoal da parte técnica está me pedindo alguns minutinhos, porque tem muita gente entrando.
Então, vamos atrasar uns 3 minutos aí para começar, tá? Bom dia, por enquanto. Bom dia a todos aí. Fala, Carlão. Bom dia, Marco Antônio. Tá no mudo. Ô, Rony, bom? Bom demais, eu tô. Eu também, cara. Falando que eu tô... Bom, eu tô é de saco cheio. Ficar no escritório. E faz um ano que eu tô trancafiado só vendo as pessoas, só por essa câmera aqui, ó, só por essa telinha. Bom dia, Marcão, tudo bom? Tá precisando... Cara, a hora que abrir e falar que tá tudo liberado, que não tem mais perigo, nada, cara, eu vou passar uma semana só andando em avião, velho. Vou sair de Campinas, vou até Manaus, vou para Porto Alegre eu vou para Fortaleza. Eu vou ficar assim, ó. Esbarrando nos outros. O que é? Esbarrar nos outros, pegar na mão. Ai, conversar de perto. É foda. Poder rodar campo, né, Valdemar? Quanto andar junto, né, Valdemar? Hein, Carlão? Pois é. Ô, Marcão, vou te falar uma coisa. Você falou que está de saco cheio, mas não é da telinha, não. Segura daqui 30 dias. A sua posição e a do nosso amigo Brandalize estão praticamente opostas. Vocês vão querer te colocar na cruz e colocar o Brandalize. Esse é o cara. Mercado bom, soja cara. E o Marcão, cadê a água, Marcão? Cadê a chuva? Pô, eu já estou vivendo isso desde setembro. Aí negocia, ó. Marco, por favor, preciso de chuva. Aí você manda a chuva. Passa 4... Marco, dá para você parar de chover, por favor, que já está chovendo demais já. É desse jeito. Muito bom. Ó, eu vou só falar uma coisa. Condição para os caras produzir, eu vou dar. Agora, o Brandalize fica com a parte de comercialização para ver se, né? Pessoal, vamos dar início, então? Tô admitindo um monte. Pode... Ó, eu vou fechar minha câmera, vou fechar tudo e vou ficar aqui admitindo as pessoas aqui. Então, tá bom. Pessoal, então, bom dia. Vamos dar início às nossas atividades, agradecendo a presença de cada um. Patrícia, cadê minha câmera? Agradecendo a presença de cada um e dizendo que esse é mais um evento que a Espaço Agrícola promove, junto com os nossos fornecedores e apoiadores, trazendo um insumo muito importante para todos os senhores que receberam e acataram o nosso convite. Informação, né? Informação é um negócio muito valioso e informação nos traz a ajudar nas tomadas de decisões. Convidamos aí mais uma vez o Vlamir Brandalize, que vai tomar a palavra em primeiro lugar para falar de mercado, esporte, estoque mundial, perspectiva para o milho safrinha, já que a gente está vivendo a expectativa de uma safrinha de clima não tão que a gente gostaria que fosse. Isso vai ser falado pelo Marco Antônio. E eu já vou deixar uma pergunta para o Brandalize, para estimular o nosso trabalho, se ele já tem a quebra de safra de soja e a expectativa da segunda safra de milho, para poder usar no transcorrer da sua apresentação. A nossa agenda está da seguinte maneira: Brandalize fala em 30 minutos para a gente, depois nós vamos, em nome da Espaço Agrícola e dos fornecedores, eu vou usar 10 minutos e o Marco Antônio entra para completar os nossos trabalhos de hoje com mais 30 minutos. Então, provavelmente, às 9h30, 9h40, por causa de um pouquinho de atraso agora, nós encerraremos os trabalhos e vocês sairão daqui ricos de informações. E é isso que a gente tem como propósito. Agradeço a presença de cada um, agradeço a presença da minha equipe, agradeço
o Marco Antônio e o Brandalize, que se dispuseram a estar conosco aqui hoje, e enriquecidos de dados. Passo a palavra para o Brandalize, que tem 30 minutos para trabalhar. Brandalize, muito obrigado. Bom dia, Valdemar. Bom dia a todos. O som está saindo bem aqui? Está ouvindo bem? Então, vamos lá. Bom, hoje eu modelei aqui o bate-papo, colocando um pouquinho o mercado externo, soja americana, soja china, demandas lá fora, e daí trazendo para o mercado interno a situação da nossa safra, como ela está indo para o final já agora, e também as tendências das cotações. O primeiro ponto que nós temos que abordar é que nós estamos num ano ainda, já entrando no segundo ano de pandemia, e isso tem ajudado a demanda de alimentos básicos a nível mundial, então puxou bastante o consumo da maioria dos alimentos. A demanda de arroz na Ásia aumentou, a demanda de ovos, de frangos, de suínos. Tudo isso acaba ajudando a puxar a demanda da soja, de componentes de ração. E o fator importante é que vai continuar. Então, essa situação não vai se encerrar agora no curto prazo. E como nós estamos num ano em que a oferta e demanda de alimentos é muito ajustada, nós estamos consumindo mais do que estamos produzindo a nível de grãos todos, e há um déficit bem grande na oferta de grãos frente ao que está se consumindo, e isso veio melhorando as condições das cotações, né? As cotações da soja, do milho, do trigo, dos alimentos em geral, todos evoluíram. E a soja, agora, nessas últimas semanas, ela voltou a trabalhar dentro dos melhores patamares aí, desde julho de 2013, quando que nós chegamos a 15 dólares. Então, agora, essa semana, nós estamos trabalhando numa janela aí que a gente chama de 13,80 a 14,20, as cotações em Chicago. E aí tem muito assim, mas o mercado não pode subir mais. Aqui, no decorrer, nós vamos mostrar o porquê que o mercado talvez não consiga subir mais que isso em dólares no curto prazo, porque temos fundamentos bons, mas, ao mesmo tempo, nós temos fator limitante. Então, nós temos que levar isso em consideração, que tem um lado que é o lado da mesa que produz, que é o nosso caso do Brasil, é um grande produtor, o maior, e temos o outro lado da mesa, os grandes importadores. Aí nós temos que olhar a situação da China, por exemplo, se vai continuar comprando ou não. O fator importante, a demanda segue crescente, a demanda é forte, isso ajuda. O primeiro ponto agora que temos como um fator limitante de grande disparada de alta nas cotações é a situação americana. E o que nós temos nos Estados Unidos nesse ano? Nós temos uma projeção de plantar mais, então o USDA agora no final de fevereiro, na sua reunião do Outlook, fórum lá, os técnicos do USDA se reuniram e avaliaram a situação da nova safra e projetaram um crescimento de área de 2,8 milhões de hectares de soja a mais do que o ano passado. O ano passado eles tinham 33,6 milhões de hectares e a projeção para essa safra é 36,4, ou seja, a maior safra de soja da história americana em área. Então, o primeiro ponto, que ele no momento ele é um freio contra uma disparada, porque a gente viu aí nos últimos meses, teve algumas opiniões falando que a soja poderia 15, 16, 17 dólares em Chicago, porque em alguns momentos da história nós chegamos até acima de 18. A grande questão é que, no momento, nós precisamos ter fatores novos para poder evoluir. Esses fatores, no momento, eles não existem. Nós temos perda de safra na América do Sul, teve perda grande, que a gente já vai comentar na Argentina. A safra americana, ela está começando a ser preparada agora e teve grandes nevascas, um inverno longo lá, então acabou mexendo um pouquinho no ritmo normal americano, mas agora os produtores já começam a se animar lá. E o que vem pela frente? A safra passada, nos Estados Unidos, teve problema de clima.
eles já estão com 2 anos seguidos de clima. 2019, eles tiveram aquele inverno longo, que foi lá com nevascas e geada até maio. E depois eles tiveram inundações lá em 2019, na sequência, e a safra foi bastante prejudicada e colheram 96 milhões de toneladas. A safra passada sofreram novamente com o clima, tiveram veranicos no meio do caminho, tiveram problemas, e a projeção que eles esperavam colher de 124 milhões de toneladas, acabaram colhendo 112,5. A safra atual, que agora vai começar a ser mexida lá, ela começa com o potencial de área ser a maior da história, então 36,4 milhões de hectares. Com isso, se o clima estiver dentro de uma normalidade, ele já começa com um potencial de 130 milhões de toneladas. Então, os americanos que estão nos estoques mais baixos em 2 décadas, eles estão com um estoque final aí de 3,2 milhões de toneladas, eles vão poder recuperar esse estoque e equilibrar um pouquinho o quadro se a safra conseguir evoluir para patamares de 130 milhões de toneladas. Talvez, se o clima for perfeito, colhe até mais. A grande questão é será, porque até agora o clima não ajudou. O clima veio com inverno longo, eles estão saindo do inverno agora, e agora para frente vamos ver o que vai acontecer. Então, o primeiro ponto lá fora é com relação aos Estados Unidos. Eles, em princípio, vão plantar uma área maior, e bem maior, para colher uma safra maior para equilibrar o quadro local. Então, esse é o primeiro ponto. Mas mesmo com essa evolução, as cotações da soja, elas não voltam mais o que era um ano atrás. Se a gente voltar um ano, ela variava de 8 a 9 dólares lá em Chicago, e hoje o mercado da soja agora de março a julho, ele está de 13,80 a 14,20. E as posições de setembro até o ano que vem, variando de 12,20 a 12,80 dólares. Então, nós evoluímos o mercado da soja, ele não volta mais, porque os patamares agora estão dentro de uma realidade nova, de custo de produção, o custo subiu no mundo, não só aqui no Brasil, como lá fora também, e os patamares de valores estão maiores, então, tanto para soja, como para milho, como para trigo, que são as 3 principais commodities que o mercado consome. Com relação ao mercado americano é esse, então há uma expectativa de aumentar a área, mas nem por isso nós vamos ter uma debandada de cotações aí pressionando para baixo. Então nós temos que levar em consideração esse ponto a favor aí das cotações. O segundo ponto, que nem nós falamos agora, de um fornecedor. Nós estamos muito. Brandalize, sumiu o seu áudio. Brandalize, sumiu o seu áudio. Vamos lá, vamos ver aqui. Voltou. Tá? Ok. Voltando, então vamos voltando, nós estávamos falando nós vamos dividir o mercado mundial em 2 pontos. O primeiro ponto aí, a safra americana, que é o fornecedor, nosso concorrente, então se eles aumentar a safra em volumes aí que está a projeção de área, ele acaba limitando novos tetos, ou seja, novos degraus de avanço, de alta, mas o mercado não cai, não tem muito espaço de recuar para patamares abaixo do que estão hoje, porque os fundamentos são muito bons e nós vamos passar aí 2, 3 anos aí com aperto no abastecimento de grãos a nível mundial. Então, esse é um ponto positivo. O outro ponto importante que nós temos que levar em consideração é com relação ao fator aí, a demanda, né? Para onde vai a demanda? A demanda principal é a China. O ano passado, os chineses compraram 100 milhões e 300 mil toneladas de soja. Então, ele foi um ano recorde de importação da China em 2020. E 2021 vai ser um recorde histórico de novo, porque eles vão comprar mais, né? Então, esse é um ponto importante. A China comprando mais do que comprou ano passado. E vai dando fôlego para esse mercado. Ué, o meu não está dando som, o seu está, Sônia? Oi? Não está sem som? Tá, pode falar, pode falar. Continua, tá? Vamos lá, tá. Com relação à China, o que nós temos que colocar como alerta? Vamos aí. O Marco gosta de colocar os alertas deles aí, que ficou famoso. O alerta do Marco. Quando eu falo alerta do Marco,
o povo fica da orelha em pé. O que é o nosso alerta com relação? O alerta principal é com relação ao maior comprador, chama a China. Tem muita gente especulando, né? E a gente não gosta de especular, que o produtor arrisque muito essas especulações aí, às vezes ele acaba perdendo, que nem o ano passado. O ano passado, se a gente lembrar, no segundo semestre, muita gente falando assim, ó, não venda nada de soja, que a soja vai a 200. Não venda que vai a 200. Isso lá em agosto, e passou o ano, e nós estamos agora já indo quase para final de março, e os 200 não chegou. E tem gente que está esperando até hoje. Deixa passar o trem aqui que está transportando soja para Paranaguá. Aí. Mas o movimento nos portos não para. Passando o trem. Foi embora. Esse é um sinal de que nós estamos agora tentando recuperar atraso, né, dos embarques brasileiros. Esse ano a safra, a gente já vai comentar um pouquinho da safra, mas teve um grande atraso na chegada da safra, né? Com relação à China, vamos conversar um pouquinho sobre a China, que a China é importante justamente porque ela é uma grande formadora de valores, né, no mercado. Então, ano passado compraram 100 milhões e 300 mil toneladas, esse ano a projeção é 105 a 110 milhões, é recorde histórico, provavelmente. Mas um alerta, eles compraram 45 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, já está comprado e já está sendo, a maior parte já foi carreada para a China. Então, 45 milhões no mercado americano. E no mercado brasileiro, nós temos aí hoje entre 75 e 80 milhões de toneladas da safra brasileira já negociada. E desse volume, 55 milhões foram vendidos para a China. E esses volumes estão começando a embarcar agora. Então, o ritmo do embarque está começando a acelerar agora para a China. Então, 45 milhões nos Estados Unidos e 55 aqui. Então, a China comprou 100 milhões de toneladas já. Então, isso é um fator importante. Eles vão comprar mais? Vão. E esse número que eles vão comprar mais pode ser de 5 a 10 milhões de toneladas acima do volume que já compraram até agora. Mas esse novo volume, ele está indefinido, porque tem um fator importante nessa situação. No relatório agora de mês de março, de oferta e demanda do USDA, o USDA apontou aí que a China vai consumir 116 milhões e 800 mil toneladas. A USDA apontou que vai ter uma queda, a projeção do mês de fevereiro era 117,9 milhões de toneladas de consumo. Então, o USDA diminuiu a projeção de consumo da China. E, com isso, o estoque chinês, que era 28,6 milhões de toneladas, agora veio para 29,6. Então, aumentou o estoque chinês. O estoque chinês, que andava muito baixo, agora está se recuperando. Por que da situação da China? A China tem como principal demanda do setor de soja o segmento do suíno. E o suíno da China, em 2018, que foi o período antes da crise da peste suína local, eles chegaram a ter 600 milhões de suínos no seu plantel nas granjas. Com a peste suína, que veio em 2018, acabou derrubando, o pessoal acabou tendo que abater os animais, e aí foi em 2019, caiu para 380 milhões de animais. Então, veja, caiu muito, de 600 milhões para 380, 220 milhões de animais foram eliminados, porque foram eliminados os focos de peste suína. No ano passado, a peste suína já estava controlada e eles voltando a alojar suínos. E no ano passado, eles chegaram a 420 milhões de suínos. Então, houve uma evolução de 40 milhões e buscando crescer para 2021 agora, chegar perto de 500 milhões de suínos. Só que, nesses primeiros 2 meses, o ritmo do alojamento e do crescimento dos suínos está um pouco abaixo das expectativas. Então, já se teme que não consiga chegar a 500 milhões de suínos. Por isso que desacelerou um pouquinho a pressão de compra da China. Dá para ver que nas últimas semanas a gente quase não está mostrando negócio, não está tendo muito negócio nos portos brasileiros, negócios novos, está tendo só embarques.
Porque os chineses, aparentemente, eles se acomodaram, eles estão numa fase de acomodação. Isso em função de que já compraram muito e agora estão esperando, né? Então, agora a gente tem que, aqui, como nós estamos do lado do produtor, nós temos que nos colocar no lado do outro lado da mesa, que é o comprador, né? O comprador diz assim, mas você vai comprar... o ano passado eles entraram comprando aceleradamente, comprando tudo que aparecia, porque eles tinham pavor de ficar sem matéria-prima para ração e sem alimentos na China, porque a pandemia veio e pegaram ele de calça curta. No começo da pandemia pegou a China com os estoques muito baixos de alimentos. A China estava com os estoques mais baixos em mais de 10 anos, no começo do ano passado. E agora eles se recuperaram. Parte dos estoques foram recuperados com as compras do ano passado e agora da nova safra também. Então, a China, ela, a partir do ano passado para esse ano, ela acabou saindo que antes ela basicamente liderava a importação mundial de soja, né, que era o maior comprador. Só que no ano passado, em função de que foram pegos de calça curta, lá com estoque baixo de tudo, eles saíram para o mercado para comprar milho e se tornaram o maior importador de milho. Só dos Estados Unidos já compraram mais de 25 milhões de toneladas dessa safra. Ontem eles compraram nos Estados Unidos 1.156.000 toneladas de milho americano e continuam comprando. E, então, já saíram num número que não era nem de importância no nível de importador mundial de milho para o maior importador de milho. E no caso do trigo também, saíram do nada para 10 milhões de toneladas de importação, o arroz também, e passaram a ser grandes importadores. No ano passado eles compraram tudo e foram os maiores importadores a nível mundial de grãos, dando fôlego para as cotações. Só que tem um fator importante que a gente não pode deixar de comentar, que é o fator China como maior importador, é líder. As cotações da soja, o ano passado estava variando do começo do ano passado de $8 a $9 em Chicago, e nós saímos para patamares de 13 a 14 dólares e 20, 14,5, chegamos a trabalhar aí alguns dias atrás. Então, as cotações evoluíram mais de 50% lá em Chicago. E também nós temos o outro lado agora, para ver até quando e que valor que os chineses podem pagar. Que quando a gente chega num momento, é que nem o pessoal olha hoje, né? Ninguém esperava que o boi ia a R$300 arroba. E foi até mais de 310, né, já hoje. É aquela velha questão. Se vai colocando valor, o mercado vai estipulando valores até quando e quanto que o consumidor, o cara que usa o produto, pode pagar. É que nem a gente vai falar daqui a pouco do milho. Existe um limite. Vai chegar uma hora que o pessoal do frango e do ovo não vai poder comprar milho se o milho seguir nos patamares de níveis recorde histórico e furando o recorde. No caso da soja, que a gente está comentando, do ano passado para cá, nós tivemos um fator importante também na China. O ano passado ainda teve toda aquela a era Trump batendo na China, né? Aquela briga Estados Unidos e China, e o Trump frente à China. E dentro dessa briga toda, um fator positivo que beneficiou nós e continua beneficiando, vai continuar beneficiando, é que na disputa americana com os chineses, um dos quesitos que era pedido pelo Trump frente aos chineses era que deixasse o câmbio chinês, o yuan, flutuando como as demais moedas, ou seja, um câmbio flutuante e não com o câmbio preso, né? Por que o câmbio preso? A China vinha mantendo o câmbio dela, o yuan, em 7,7 yuan por dólar há mais de 10 anos. Então, isso dava a condição do chinês seguir exportando muito e limitando importações. Então, ele acabou deixando a China como líder mundial do mercado de quase tudo que é produto industrial, porque o câmbio favorecia a exportação. É a mesma coisa se a gente hoje pensasse aqui no Brasil, que nós estamos no câmbio na faixa de 5,50, 5,60, e se nós passássemos da noite para o dia aí num câmbio de 7,70. Então, nós teríamos aí a soja a R$200, que é o sonho de muita gente, nós teríamos o milho a R$100, e nós exportando tudo o que está produzindo e numa condição tranquila, sem mudar muita coisa, só no câmbio. E era assim que funcionava lá na China. A China com o câmbio 7,70, só que no meio do ano passado para cá,
o governo chinês se adaptando às novas regras americanas para não perder espaço no mercado americano, porque a China ela vende para os americanos cerca de 600 bilhões de dólares em produtos anuais. Então, o espaço no mercado americano para o chinês é muito grande. E aí eles têm que seguir algumas regras com os americanos para não perder espaço também, né? Eles se propuseram a comprar mais milho americano, se propuseram a comprar mais soja americana, e o ano passado eles criaram, deram uma flexibilizada no câmbio. E o câmbio atualmente na China ele está na ordem da faixa de 6,40 yuan por dólar. Então ele teve uma desvalorização perto de 20% perante o dólar. Então, ele se valorizou cerca de 20% perante o dólar. Então, esse ponto do câmbio chinês, o yuan está podendo comprar mais em dólar, porque antes você precisava 7,70 yuan para comprar um dólar, hoje você precisa apenas 6,40 yuan para um dólar. Então, você deu um fôlego para eles para comprar produtos importados e pagar no mesmo valor em yuan de praticamente 20% a mais. Então, isso alavancou as cotações da soja, que estava aí até o final do ano perto de 11, 12 dólares, e agora, na virada do ano, nós passamos aí para a faixa de 14 dólares. Justamente essa flutuação cambial aí acabou ajudando o comprador chinês, podendo comprar mais, mantendo margem de esmagamento na hora que processa a soja lá, entre o farelo e o óleo, continuando tendo lucros, mesmo pagando nessa faixa de 14 dólares e pouco que está hoje. Então, hoje, o balizador chinês ele está na faixa de 14 dólares e meio entre a soja preço Chicago mais o prêmio, que nesse valor ele continua tendo uma margem de esmagamento. Quando o valor do prêmio e da soja em Chicago passa de 14 dólares e meio, ele acaba começando a limitar a margem de ganho da indústria chinesa. Nesses últimos dias, nós tivemos alguns momentos em que a operação de esmagamento na China, com novas compras de soja com o valor de Chicago aí acima de 14,20 e mais o prêmio de 30, 40, que o prêmio americano, né, nesse momento, ele está 60 acima. Então, se a gente pegar a soja 14,20 mais 60 de prêmio, dá 14,80. Então, nessa semana, o esmagamento chinês já estava dando prejuízo, por isso que o mercado já começa a olhar com cautela, e a China comprando quase nada de fechamentos novos aí de soja, justamente porque ela está numa fase, está bem comprada, e agora ela está se posicionando, esperando para ver a definição da safra aqui da América do Sul, no caso Brasil, a Argentina tem perdas, que a gente já comenta, o Paraguai também teve perdas, então o volume fica limitado. Mas os chineses, como compraram muito, estão numa posição confortável. Então, eles projetam consumir e comprar até 110 milhões de toneladas, mas eles têm ainda praticamente 9 meses até o final do ano para comprar. Então, tem muito tempo pela frente. E primeiro eles vão começar a ver o que vai acontecer com a safra americana para depois se posicionar. Se tiver algum problema climático já no início na safra americana, vamos ver aí um mercado mais favorável, né? Então, voltando à demanda. Então, com relação à China, é um fator positivo, é um fator importante, e ele deu um lastro para os chineses aí para manter as cotações em patamares históricos aí, e isso é muito benéfico aí para o quadro brasileiro, né? Então, isso veio para ficar e vai continuar. Com relação, agora só para fechar a questão internacional da soja e mostrar um pouquinho o que aconteceu com a safra, nós temos aí a safra americana, a safra da América do Sul, nós temos a Argentina, que projetava 52 milhões de toneladas, agora está projetada em 44, 45, 5 a 6, 7 milhões de perdas na Argentina. O Paraguai deveria colher mais de 12 milhões, agora se fala em 10,5, 1,5 milhão de perdas no Paraguai. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós plantamos 38 milhões e meio de hectares, então o potencial de colheita era 40 milhões de toneladas, 140 milhões de toneladas. Mas nós tivemos problemas, muita chuva e excesso de chuva aí, principalmente Mato Grosso, Norte, então muita perda da safra em função de excesso de chuva, inundação, ardidos, e com isso hoje a projeção da safra está em 135, pelo menos 5 milhões já foram perdidas, agora já nessa reta final de colheita, pouco espaço para perder mais, porque
Hoje nós já podemos apontar aí que nós já temos aí uns 75% da safra colhida e agora para frente os riscos de perda são muito pequenos. Então, safra perto disso, com perdas consolidadas. E aí, que nem a gente comentou, nós temos 75, 80 milhões de toneladas já negociadas da soja, e aí temos 55 a 65 milhões para ser negociada daqui para frente, e provavelmente vão pegar boas cotações, né? O mercado vai seguir firme, né? Porque ainda tem espaço de exportação, temos uma demanda interna crescente, né? Nós vamos ter uma demanda forte, e o que vem pela frente aqui no Brasil. A nova projeção de safra é perto de 40 milhões de hectares. Vamos crescer mais 1,5 milhão de hectares e começamos com potencial de 140 milhões de toneladas aí na nova safra, que até agora mostrou poucos negócios. Nós temos aí menos de 5% da nova safra de soja negociada, porque o produtor está vendo a cotação futura favorável, não está preocupado. Então, essa é a condição efetiva do produtor aí nesse momento. Então, esse é o ponto importante, né? Porque o produtor agora está conseguindo ver a safra e escalonar a comercialização. Muitos já se prepararam, os insumos subiram. Mas, em princípio, nós vamos novamente para uma boa safra, uma boa cotação. Talvez cotações não tão altas que nem nós tivemos. Nós chegamos até perto de R$190 nos portos aí na semana passada, no melhor momento da temporada. E hoje está na faixa de 173 a R$175 nos portos, e provavelmente nós vamos ficar flutuando entre 170 e R$180. Essa é a tendência dos portos da soja. Então, o mercado da soja segue favorável aí, e com números bem atrativos para o produtor aí para a nova safra também. E essa agora, já confirmando já a reta final de colheita, não tem muito mais do que perdeu, a maior parte já está comprometido, que foi. De agora em diante, aí vamos ver o fechamento. Falta ainda principalmente o Rio Grande do Sul, que é o maior estado do Sul aqui, que deve colher umas 21 milhões de toneladas, o pessoal animado lá no Rio Grande do Sul, e no restante do país bem adiantado já. E agora, falando um pouquinho de milho, nós estamos aí com a safrinha, né, no campo. O mercado internacional também mostra um crescimento de plantio na nova safra americana, uma expectativa. Isso a gente não pode deixar de comentar, né, porque o mercado do milho hoje, lá em Chicago, as posições aí é de 5,50, só o milho da safra atual, $5,50 em Chicago. Isso dá mais ou menos uns R$82, R$83 nos portos brasileiros. O milho do primeiro semestre e o milho do segundo semestre é na faixa de $4,80 a $5 lá em Chicago, e isso dá para o mercado brasileiro uns R$75 a R$77 nos portos, é os patamares do momento atual, em função das condições aí da safra americana aí, que deve começar a ser plantada nas próximas semanas, se o clima permitir por lá, né? Com relação à demanda mundial, segue aquecida, a China passando a ser o maior importador mundial de milho, provavelmente passa de 30 milhões de toneladas esse ano, e o Brasil também vai começar a ser exportador para a China, né? Então, nós temos uma expectativa de demanda interna dessa safra de 72 milhões de toneladas e umas 35 para exportação. Então, esse é o início, a projeção inicial. O que nós temos de safra? A primeira safra foi comprometida pelo clima. Era projetado 28 a 30 milhões de toneladas, nós estamos colhendo 23 milhões e meio de toneladas na primeira safra, que ainda está em colheita. Dessa primeira safra, nós já temos 60% dela negociada. A segunda safra, nós temos recorde histórico de área de safrinha, né? 14,7 milhões de hectares, crescendo 1,5 milhão. Crescemos 1 milhão e 100 mil hectares no caso da safrinha de milho. Então, é recorde histórico. Alguns indicativos apontam que nós estamos fechando aí com 1 milhão e 200 mil hectares a mais. O grande obstáculo do potencial da safrinha é que nós tivemos o plantio dela quase todo comprometido e atrasado, né? Então, nós temos aí, se a gente olhar os dados da Conab, a Conab está projetando 82 milhões e 800 mil toneladas. Eu acho meio complicado a gente trabalhar com esse número tão alto aí, que é um número grande, para a safrinha, justamente porque a gente coloca aqui nas nossas projeções que o período ideal de se plantar o milho safrinha é até 20 de fevereiro. Então, quando você planta até 20 de fevereiro, a chance de colher
uma safra cheia é 90% aí, vamos dizer assim. E esse ano nós tivemos aí 25% das lavouras só plantadas até 20 de fevereiro. Então, nós temos 1/4 da safra que foi plantada no período ideal, que é a safra que, cortando a chuva em abril, ela já vai estar com o milho já na fase de espiga, já foi enchendo o grão, e praticamente não vai ter risco, vai colher uma boa produtividade. Mas isso é 1/4 de toda a safra. Nós temos aí 25% da safra que foi plantado depois, e ainda está sendo plantado, e o mais importante é que ainda tem lavouras sendo plantadas. Nós estamos com 90% do plantio da safra de milho, quando deveria estar tudo plantado, e 25% plantado depois de 10 de março. Então, esse é 1/4 das lavouras com alto risco. Então, nós temos aí muita lavoura fora da janela. E nós tivemos o plantio efetivo de 40% das lavouras plantadas até 25 de fevereiro, que dá para se considerar que nós temos quase metade da safra num período que tem risco pequeno e mais de metade da safra que tem risco maior ou risco grande, como esses 25% que nós temos agora. Então, isso é um alerta importante, porque a formação do preço do milho é o mercado internacional, mas como nós temos uma demanda, que nem eu citei, de 72 milhões de toneladas internamente, o mercado pode seguir firme aqui dentro, justamente em função de que há esse risco todo, né? E tem mais um problema esse ano, né? Nós temos aí o problema da cigarrinha pegando essas lavouras todas aí e está causando problema, está causando perda. Quem já teve problema na cigarrinha na safra de verão já perdeu entre 10% e 15% do potencial produtivo, então isso é um alerta também, justamente porque nós estamos numa safrinha em que tem recorde histórico de área, mas não tem uma garantia que vai escolher um recorde histórico de produção e produtividade. Então, esse é o ponto importante da safrinha, justamente por causa de todo esse atraso que teve, e nós precisamos do milho. O mais importante é que o Brasil, esse ano, deve bater recorde de exportação de frango, de suíno, continuaremos exportando muito boi, né, carne bovina. Nós estamos no ano da pandemia, agora a partir de abril volta a ter o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ajuda na demanda da carne de frango e principalmente do ovo, e isso precisa de milho para a ração. E o que a gente coloca aqui de alerta e trava, talvez. O setor de frangos, ele aponta aí, principalmente de ovo, que se o milho chegar para o granjeiro na faixa de R$90 a saca, ele não é viável para a produção de ovos, porque o consumidor ele não consegue pagar R$10 uma dúzia de ovo no supermercado. Então, se o milho chegar acima de R$90 para o granjeiro de ovo, de galinha de postura, o ovo chegaria na faixa de R$10 a dúzia no supermercado, que também limitaria a demanda. Então, nós temos um potencial de cotação firme, mas temos aí limitantes, né? O mercado aí de R$80, R$85, quando chega a 90, ele acaba estrangulando principalmente o setor do ovo, que é o primeiro que sente. Daí já vem o setor do suíno, o pessoal principalmente o independente, que acaba tendo limitantes. Nós temos limitantes nessa linha justamente porque a maior parte da demanda do milho, ao contrário da soja, a soja é exportação, a maior parte do milho é para demanda interna. Então, esse é o fator. Mas o mercado é um mercado firme. O mercado de exportação para o segundo semestre, mesmo que não tenha mudança nenhuma nova no mercado internacional, as cotações hoje no export são na faixa de 75 a 76, 77 reais, que cria um colchão. Ou seja, a janela do milho está variando hoje de 70 a 90 reais, que são cotações muito boas, de preferência se a gente colher uma boa safrinha, né? Que é a expectativa que quem planta a safrinha é colher uma boa safrinha nessa temporada, que temos com uma área recorde. Se fosse um ano normal, nós poderíamos colher até 100 milhões de toneladas de milho safrinha, mas nós vamos estar muito longe disso por causa do atraso no plantio, né? O plantio não foi bem feito, plantado no barro, tem vários problemas aí que a gente não tem tempo para mostrar, mas por isso que a gente está colocando que o próprio número da Conab de 82.800.000 toneladas divulgado essa semana, ele é um número muito otimista, em princípio, para o milho nessa temporada. Desses 82 milhões, tem 55% dele já está negociado, ou seja, nós temos aí, de agora até o final do ano, talvez umas 40 milhões de toneladas de milho para ser negociadas,
e quase todo esse milho provavelmente vai ficar para o mercado interno. Então, aquela briga, porque precisa de milho, o milho vai estar limitado, não tem sobras de milho, é um ano que não vai sobrar milho novamente. O maior estado produtor, que é o Mato Grosso, já tem 70% do milho que vai projetar, que pretende colher, tem 70% das cerca de 35 milhões de toneladas que estão projetadas para colher lá, negociadas. Ou seja, Mato Grosso tem cerca de 23, 24 milhões de toneladas já negociadas. A projeção da safra do Mato Grosso é 35. Se eles tiver algum ainda para negociar, essa é a questão que eu estou citando aqui. O mercado vai ficar muito ajustado, pouco milho disponível, e normalmente o milho vai estar na mão de quem é produtor mais capitalizado, que pode esperar, e aí vai apertando o cerco aí para o setor da ração, que é um ano que vai estar apertado novamente. Aí para o milho não tem como, o mercado já da safra do verão já vai passando a colheita, já estamos indo para o fechamento da colheita em muitos locais aqui do sul, que é a primeira safra, e sudeste também bem avançando a colheita, e não vai sobrando milho, e o mercado vai sendo firme, né? Nós estamos em plena colheita e o mercado em cotações altas, e provavelmente o milho vai seguir nessa linha, justamente por todo esse atraso aí que a gente está mostrando. 1/4 das lavouras plantadas aí depois de 10 de março, e certamente o Marco Antônio vai mostrar aí que é um risco muito grande, né? É isso aí, o mercado do milho segue firme, e o mercado da soja aí, pouco espaço para flutuar para baixo, e agora novas altas vão depender da situação americana, né? Se tiver algum problema americano, pode ter mais algum lastro em si para crescimento. Caso a safra americana anda bem, em Chicago não esperamos grandes novidades, vai andar de lado, vai ser mercado de calmaria em Chicago, mas internamente nós vamos seguir com o mercado firme, porque temos demanda local e ainda tem espaço para novas exportações aí, tanto no milho como na soja. Segue com um bom ano aí, Valdemar. Um bom ano para o setor agrícola, só que tem que colher. Vamos falar, o Marcão tem que trazer chuva, Marcão. É isso aí. Depois estamos aí, se tiver alguma questão, estamos às ordens para tirar dúvidas. Obrigado por enquanto. Obrigado, Vlamir, obrigado. Informações realmente muito valiosas para todos nós que estamos na live. Em suma, pouca oferta de milho e pouca oferta de soja, não é isso? Exatamente, nós vamos ficar num ano muito ajustado, né? Pouca disponibilidade. Um ano muito ajustado, e quem tiver poder de segurar, certamente a lei mãe vai mandar, que é a lei da procura e da oferta, né? Exatamente. Bom, pessoal, Vlamir, você continua conosco? Você vai ouvir o Marco Antônio? Sim, estou aqui, daí depois tiver dúvida, pessoal, tiver alguma fase de questões, estamos aí para tirar dúvida. Pessoal, aqui nas lives é bom porque os professores ouvem os professores, para poder checar as informações, né? Isso é importante. Seja bem-vindo aí para participar conosco até o final da live, viu, Vlamir? Isso aí. Bom, agora eu reservo alguns minutos para falar do momento Espaço Agrícola, e eu vou pedir a Patrícia para liberar um vídeo de 1 minuto para que vocês possam conhecer em mídia o nosso dia de campo, que foi realizado esse ano de uma maneira diferente, obedecendo aí as questões da pandemia. Nós fizemos o dia de campo e fizemos ele também em mídia. Então, em 1 minuto, vocês vão ver uma demonstração do que foi feito aqui, e depois, na sequência, quem tiver interesse em assistir todo o vídeo do dia de campo virtual, eu tenho um pendrive que eu posso enviar no endereço de cada um de vocês. Aqui, lógico, é um tempo bem maior de exposição, porque todos os nossos fornecedores que estiveram no dia de campo estão aqui apresentando suas propostas de tecnologia, e aí em casa, com mais tempo, você vai poder ver o que tem de mais moderno no mercado hoje. Mas reserve 1 minuto do seu tempo aí para ver a demonstração do nosso trabalho. Por favor, Patrícia.
estou melhorando, tudo certo. Ela está atendendo agora. Uhum. Mas tá melhorando, ela está bem também. Tá tudo na tela? Tira sua máscara. Não. Vamos ver. O pessoal tá vendo essa tela? Beleza. Tá sem som. Acho que não tem autonomia. Tem que compartilhar o som. Ô, Neymar, não tá saindo som, não. Saindo som. Não tem som. Não, passei, pode ir. Não tem som. Mas aqui não tá mutado, né? Pessoal, rapidinho, só para dar uma aguçada aí na curiosidade de cada um, mas esse é um trabalho que nós fizemos aí para não perder a sequência, logicamente. É o 13º ano que a gente faz o dia de campo, e esse ano também de forma virtual. Bom, então, quem tiver interesse, passa aí a sua demanda no chat, por favor, e eu peço também que usem o chat para fazerem perguntas ao Vlamir e ao Marco Antônio. E aí, no final aqui, eles poderão responder a cada uma das perguntas. Marco Antônio, você está com a palavra. 30 minutos, por favor. Demoro menos do que isso, irmã. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a Espaço, na pessoa aí do Valdemar e do Carlos, pelo convite de vir até aqui. É sempre uma honra, e, cara, um grande prazer de poder participar de uma webinar, de uma live como essa, com pessoas que a gente conhece. Infelizmente, temos que ser online nesse momento, né? Mas espero que logo a gente possamos estar juntos aí pessoalmente, porque já faz um ano já que eu só estou vendo vocês pela telinha do computador, e eu, sinceridade, já não aguento mais ficar falando com vocês só pelas telinhas, né? A gente quer poder mostrar ao vivo aí o que está acontecendo. Mas como o Brandalize bem focou e foi de suma importância, cara, parabéns, Brandalize, mais uma vez pela palestra, eu sou fã. Quando a gente participa junto, eu sou fã aí das tuas apresentações, das tuas análises, né? E quando a gente olha, né, agora eu acho que realmente o plantio a soja não tem mais o que falar, tem chuvas agora essa semana, né? Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês rapidamente, tá? Vocês estão vendo a tela aqui do computador, né? Então, se a gente pegar, tem algumas pancadas de chuvas hoje, aqui na região, né? Se a gente pegar a imagem satélite, nós estamos bem, vocês estão bem aqui, assim, algumas áreas de instabilidades aqui na região, né? Então, provavelmente hoje venha a ter algumas chuvas aí na região, mas nada que traga tantos problemas para vocês, né? Eu acho que o grande problema fica realmente para o Mato Grosso a partir de amanhã. Formou-se a alta da Bolívia, está se formando agora, até no final da tarde, essa alta da Bolívia, que é um sistema de alta pressão, e ele fica realmente aqui na Bolívia, ele jogando toda a umidade aqui para cima. Então, mais uma vez, o Mato Grosso, com essa faixa de fronteira entre o Mato Grosso e Goiás, todo o Pará, parte do Tocantins aqui, com excesso de chuvas agora nesses próximos dias, ou seja, nesse final da semana agora. Isso vai impactar novamente, não colheita, a colheita já está caminhando para o seu final, principalmente no Mato Grosso, já está com quase mais de 95% da área colhida,
né? Mas principalmente o milho. O Brandalize bem focou, né? Só o Mato Grosso, o Goiás ali estão com mais de 5%. O Goiás está com quase 70% do milho plantado em março. O Mato Grosso está com pouco mais de 40% plantado dentro do mês de março. E muitas das áreas que foram semeadas de milho dentro da janela ideal estão embaixo d'água por conta dessas chuvas. Então, até a gente estava conversando antes de abrir o webinar, esse milho está embaixo d'água, foi uma das piores plantas ou plantabilidades da história. Eu nunca vi uma plantabilidade tão horrível para o milho esse ano, principalmente nas principais áreas produtoras aí do Cerrado, principalmente Mato Grosso e algumas áreas de Goiás, Pará, Tocantins. E com isso, com certeza, vai impactar. Além do que, né, se a gente olhar para frente, há previsões de chuvas, né? Tem previsões de chuvas. Se a gente olhar os modelos semanais, principalmente do modelo europeu, se quiser o americano, tanto faz também, os dois estão quase falando a mesma língua, você tem chuvas muito boas, ó, como a gente está vendo aqui, ó, chuvas relativamente boas, mas 30 dias só. Ou seja, até meados de abril. Estamos aqui, ó, no dia 12, ó, né? Do dia 5 ao dia 12 de... 3 ao dia 12, desculpa, de abril. Então, já diminui bem as chuvas aqui na região sul e leste de Goiás. E aí somem as chuvas já a partir da segunda, terceira semana, já tem uma ausência de chuvas. Então, quer dizer, as chuvas vai cortar mais cedo? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque em maio há uma previsão, os modelos estão indicando, aqui é Goiatuba, eu vou mostrar aqui para vocês Goiatuba, tá? Então, reparem, nós temos aí mais 30 dias de chuvas relativamente boas, mas as chuvas voltando em maio. Até uma semana atrás, o Carlão me ligou, querendo saber, né, Carlão? Lembra que a gente bateu um papão aí sobre as chuvas? Eu falei para eles, fica tranquilo que as chuvas... vocês têm chuvas até meados aí de abril, entre a segunda e a terceira semana de abril. Os modelos agora tiraram um pouco essas chuvas do começo, mas elas vão retornar. Em maio tem algumas chuvas. Que esse que é o grande problema. Eu vou até descompartilhar aqui um pouco, que eu quero mostrar depois algumas coisas. Minha câmera está caindo aqui, vamos lá. Para mostrar algumas coisas. Por quê? Entre o dia 20 de 15, 20 de abril, até o dia 15 de maio, não será uma ausência total de chuvas. Não será. Não será. Mas a ocorrência de chuvas será na forma de pancadas. Algo muito parecido com o que aconteceu em novembro, se vocês se recordam, quando estava em plantio da soja, que chovia na cidade, não chovia no campo, chovia no campo, mas não chovia em todos os lugares, chovia num talhão, não chovia em outro. Lembram disso ou não? Hein, pessoal? Né? Isso em novembro. Não outubro. Outubro foi seco, mas novembro, quando as chuvas começaram a engrenar, foi isso. Então, vocês podem acordar na cidade, nossa, está caindo uma chuva hoje aqui, ou choveu à noite aqui na região. Liga para a fazenda, não, aqui não caiu. Ou vice-versa. Não cai nada na região, não cai nada na cidade, a hora que vai para a fazenda está úmida. Então, de uma certa forma, chover vai, mas não para todo mundo e não em volumes suficientes. E por que isso vai acontecer? Pelo fato de já não estarmos mais sob efeito de qualquer sistema, seja El Niño ou seja Laninha. Eu vou pegar aqui um exemplo não, quero só mostrar uma coisa que eu acho que eu esqueci de abrir. Se a gente pegar aqui a temperatura dos oceanos, então, se a gente pegar a imagem aqui do Oceano Pacífico, a gente observa que toda a sua extensão já começa a dar caras de aquecimento. A gente já começa a observar
alguns pontos em vermelho. Tá? E aí, quando a gente vem para a temperatura real, tanto da região 3+4, que é bem nessa região central aqui, ó, e aonde se caracteriza aqui, ó, nessa região, a gente observa que realmente ela está dentro de uma norma. Ah, mas está caindo, Marco. Será que então volta uma laninha? Por quê? O que aconteceu? Se a gente pegar a região 1+2, que nada mais é do que essa regiãozinha aqui, ó, tá? Toda essa região, ela está quente. Então, se a gente olhar aqui, ó, e só aumentar aqui, ó, se a gente olhar, ela elevou, caiu um pouquinho aqui, caiu um pouquinho aqui. O que está acontecendo agora? Subiu. Isso aqui daqui a pouco faz assim, ó. Mais 1 ou 2 dias aqui, isso aqui começa a subir. Tá? E está se mantendo. Isso aqui deve cair um pouquinho, então ela vai ficar oscilando dentro de um patamar de neutralidade. Então, de laninha, esquece. Não existe mais esse papo de laninha. Não existe mais esse papo de El Niño. Tá? Assim, não tem mais nada. Estamos entrando num período de neutralidade climática. E quando se fala em neutralidade climática, depois eu volto para os mapas, quando se fala, impera-se as condições normais para vocês. Vê se eu não penduro a garrafa. Tá? Então, de uma forma geral, como que é o clima, aí eu peço a ajuda de vocês, como que é o clima aí na região sul, sudeste, ou toda essa... Goiás agora, a partir do dia 15 de abril em diante. É com chuvas ou não? Hein, Vonemar? Me ajude aí. Carlão, Vone, cara, me ajudem aí a falar. Não quero falar sozinho, não. Tá? Abril começa uma redução significativa de chuva, sim. Não Mas, é? normalmente, final de abril, início de maio, a gente tem sempre chances de uma ou outra chuva, né? Que é o que salva a lavoura de inverno. Mas é isso, porque é uma condição dentro da normalidade. Para que tenha chuvas expressivas em final de abril ou ao longo do mês de maio, como aconteceu nos últimos 2 anos, que teve ano, em 2019 a chuva se estendeu demais, foi até junho. O ano passado, em 2020, as chuvas deu uma prorrogadinha ali, foi até meados de maio em algumas áreas. Você precisa de um aquecimento, como se fosse um El Niño, para que as chuvas entrem. Então, de uma certa forma, o que a gente está vendo é um clima neutro. E é o que vai acontecer. Chuvas muito boas na primeira quinzena, que é normal aí para a região de vocês, a região sul, sudeste, até mesmo, né? De uma forma geral, em Goiás, no Cerrado como um todo. E já a partir de meados de abril em diante, as chuvas começam a diminuir gradativamente. E uma ou outra pancada pode ocorrer. Marco Antônio, tem um agravante aí que é o seguinte, né? Isso não interfere se vai chover ou não vai, mas as plantadeiras estão rodando ainda, né? É isso que eu ia te falar, Vone. Pau quebrando. Isso que eu ia te falar. Porque se fossem anos normais, tá? Onde vocês tivessem conseguido plantar 80%, 85% da safra até dia 5 de março, cara, eu estava tranquilaço com vocês. Era safra cheia, concorda ou não? No entanto... É na média, concordo. No entanto, até o dia 5, vocês plantaram 40%. Vocês têm 60% da safra rodando agora. E vai continuar plantando enquanto tiver semente, porque o Brandalize falou que a soja que o milho vai subir. Quer dizer, tem potencial, certo, Brandalize? Certo, Vlamir? Cara, então eu quero participar desse jogo, eu quero entrar nesse jogo desculpe a brincadeira, mas dos R$100, dos 90 a R$100. Porque ninguém fechou milho a esse preço, correto ou não? Eu quero participar, então eu vou produzir, eu quero plantar. Eu vou plantar. E vai ter muito milho precisando de chuva na segunda quinzena, em meados de maio em diante, porque
Vocês têm, né? Vocês são papas do que eu vou falar, não vou, né? Mas o milho precisa de, no mínimo, depois de plantado, depois de germinado, 60 dias. Então, se o milho plantado agora, depois do dia 12, vai precisar de chuva no dia 12 de maio, em meados de maio. E talvez isso não venha acontecer. Se acontecer, e vocês, por incrível que pareça, essa região, Goiatuba, Edéia, toda essa região mais sul de Goiás, Jataí, toda essa região, tem uma chance melhor de chuvas do que o norte, do que Sorriso, do que o Vale. Quanto mais ao sul, quer ver uma coisa? Eu vou mostrar aqui, ó. Quanto mais ao sul vocês estiverem, tá aqui, ó. Vou colocar chuvas total, ó. Isso aqui é abril, vou colocar maio. Quanto mais ao sul tiver, ó, maior as chances de ter chuvas. Então, vocês aqui provavelmente vai ter algumas pancadas aqui. Tá vendo? São volumes baixos? São, mas há uma chance grande do que essa região mais central aqui, ó. O norte de Goiás, sul do Tocantins, leste, a região aqui do Vale, tá? Regiões do Paraná, Paraguai, sul do MS, São Paulo, essas vão receber bons volumes de chuvas. Safrinha cheia aqui para eles. Norte do Mato Grosso do Sul, todo o Triângulo e o Cerrado Mineiro. Goiás e Mato Grosso é só pancada irregular, porque nós estamos entrando num período de neutralidade. Outro fator que me chama muita atenção, e aí eu quero mostrar uma coisa para vocês que não tem... Que é Guarapuava. Mas por que você vai mostrar isso, Marco? Por conta de frio. Eu quero mostrar uma coisa. Se a gente pegar aqui o mês de maio, vou até aumentar aqui, ó. Eu vou explicar o porquê que eu estou querendo mostrar isso. Se a gente... Vou colocar aqui, ó. Deixa eu fechar no... Aqui, ó. Tá, ó. Do dia 22 de abril aqui, até um pouco menos aqui, ó. Até final de maio aqui, ó. Vou fechar. Reparem que não tem muito frio no Paraná esse ano. Ó. Não tem ondas de frio chegando forte no Paraná. Tá, mas o que isso quer... O que isso interfere para nós aqui? Quer ver, ó? Vou colocar aqui... Brandaliz, vou colocar a tua terra, ó. Passo Fundo. Nesse mesmo período. Tá? Ó. Reparem aqui em maio, ó, vou colocar até aqui, e aqui eu vou dar uma estendida até aqui. Ó, você não tem grandes ondas de frio chegando. Tá, mas o que isso interfere? Vamos lá. Toda onda de frio, ela vem na retaguarda de uma frente fria. Então você tem a frente fria, e na sequência vem uma massa de ar polar. Quanto mais forte for essa massa de ar polar, maior a chance dela dar uma... Vou usar um termo aqui meio chulo, mas dar uma estilingada nessa frente fria e fazer com que essa frente fria consiga chegar na região central do Brasil. Então vem a frente, provoca chuvas no sul, aí um dia depois, 2 dias depois vem a massa de ar polar, na sequência, vem aqui na retaguarda, e quanto mais forte for isso, ela joga ela para frente. Se você não tem massas de ar polar entrando, as frentes frias dificilmente chegam na região central. E quando chegam fracas. Entenderam a lógica? Então, pessoal, o que a gente vê há uma possibilidade de chuva, as condições atmosféricas para o mês de maio estão favoráveis à precipitação? Sim, estão. Porém, ainda de forma irregular e de baixa intensidade. Entender? Então, o risco ainda é alto para o safrinha, para a segunda safra.
Como o Brandalize muito bem salientou e deixou muito bem claro, essa safra de 82, 83 e até podia ser acima de 85 milhões facilmente no Brasil, certo? Se tudo corresse muito bem, já não é descartar, já não dá mais. Hoje nós aqui, não sei o Brano, mas assim, nós aqui trabalhamos com um teto máximo de 78 milhões. No máximo. A gente trabalha. Não mais do que isso. Sem contar clima. Se der uma falhada nessas chuvas de maio, imagina o que vai acontecer com o milho. Tá? Então, apostem no milho, sim. Apostem. Porque o Brandalize já deu condições falou para vocês que o milho vai a 150, não é isso, Brandalize, que você falou? Brincadeira, né, Brandalize? Tô brincando aqui, pelo amor, fazendo um trocadilho, mas assim, milho tá em alta, não tem como, certo, Brandalize? Então, de uma forma geral, é uma condição, apostem. Outro fator importante que a gente vai salientar aqui agora, tá? É com relação aos Estados Unidos. Daqui mais uma semana, começam-se os plantios nos Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui ó, a temperatura mínima para os Estados Unidos. E quando a gente olha o mês de abril, o que a gente observa? Temperaturas ainda baixas para o mês de abril nos Estados Unidos, principalmente a primeira quinzena do mês. A primeira quinzena será com temperaturas baixas, tá? Aí a gente olha as temperaturas máximas. Aqui ainda baixas, as temperaturas máximas, porque é a temperatura máxima, tá? Ó. E isso deve trazer problemas para o início da safra nos Estados Unidos. E quando a gente olha chuva em abril, tá aqui, ó. Chuvas também. Essa associação de temperaturas baixas e chuva, isso é um problema sério. A gente já viu isso em 2018. Então, pode acontecer igual a 2018? Não, as condições atmosféricas estão bem diferentes de 2018. Né? Que naquela época, quem não se recorda, os Estados Unidos ficou em boa parte embaixo d'água, deixou de plantar acho que 5, 6 milhões, se eu não me engano, de hectares de milho, né? Foi uma das piores safras por conta de inundação e tal, mas esse ano se corre um sério risco. Olha aqui os deltas do Mississippi, os deltas do Rio Missouri, com muita chuva, algumas áreas aqui do meio oeste americano, aqui, ó, ainda com muitas chuvas no mês de abril. E como eu mostrei, temperaturas mínimas. Tá? Ó. No entanto, já a partir de maio, essas temperaturas tendem a subir. Então, o problema fica apenas para o plantio do milho, não o plantio da soja. Porque depois há previsões de chuvas relativamente boas nos Estados Unidos. O mercado climático nos Estados Unidos ainda vai estar ativo? Vai, porque pode acontecer exatamente o que está acontecendo hoje com o Rio Grande do Sul. Só mudar minha câmera aqui, pessoal. Ela está caindo aqui. O que é? O Brandalize, você está aí no Rio Grande, certo, Brandalize? Não, abre o áudio. Abre o áudio ali. Certo? Pode abrir o áudio aí, ó. Eu estou em Curitiba. Ah, você está em... Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. O Sul, cara, o Rio Grande do Sul, era assim, eu estou ouvindo isso desde janeiro. Desde janeiro. Ah, se não chover essa semana, tem quebra de 50% aqui. Exatamente. Tá, se não chover, se essa chuva não vir, vai quebrar 50% da minha safra, aí a chuva vem. Aí passa mais 10, 12 dias, agora vai quebrar 80%, que não sei o quê, a chuva vem. Passa mais... E assim tá desde janeiro, desde dezembro a soja. E colheitas recorde. Recorde não, mas vai ser muito boa no Rio Grande do Sul, correto ou não? Exatamente, estão colhendo as lavouras que estão colhendo agora, está muito boa mesmo.
Então, muito E bom. é isso que vai acontecer nos Estados Unidos. Num clima dentro da normalidade, é exatamente isso. Então, vai ficar, os mapas vão mostrar, não tem chuva para os próximos 10 dias para os Estados Unidos, para o meio oeste americano. O mercado pode falar, não sei o que, tá. Aí vem a chuva. Passa mais, e assim vai. Então, vai ser um mercado extremamente climático para os Estados Unidos esse ano, por conta da neutralidade. E eu acho que eles vão ter problemas sérios agora por conta do plantio da soja, do milho. Aí, será que vai reverter, né, Brandali? Será que reverte um pouco dessas áreas de milho para soja? Não sei. Mas o produtor americano está gostando de plantar soja, certo? A questão é que o produtor americano ele está preparado para plantar muito rápido, né, Marco? Então, se o clima se normalizar no final de abril em diante, eles podem plantar tudo dentro do normal, né? Então, plantando até a primeira quinzena de maio aí, ó, o milho, ele ainda fica muito bem para eles, né? Porque as cultivares estão muito rápidas também, estão mais precoces. Não tem mais aquelas cultivares que demoravam muito, que tinham o risco de pegar geada depois no inverno lá na frente. Lá em setembro e tal. Então, essa é a largada aí que é o que vai definir aí. Mas, em princípio, eles não vão mudar muito, não. Eles vão aumentar bastante a soja, vão aumentar um pouco o milho e que vai cair é o algodão, né? Aparentemente é o algodão que deve reduzir um pouco do trigo também. Mas esse é o panorama, pessoal. É um cenário não é tranquilo, como foi os últimos 2 anos para milho e safrinha, mas também não é aquela coisa de as chuvas cortarem no cedo, como foi 2016, como foi 2018. Tá ok? Vonemar, alguma pergunta? Pessoal, querem ver uma região, alguma área específica? Fiquem agora à vontade, abrem os seus microfones e podem fazer as perguntas. Ou se quiser fazer no chat também, fique à vontade. Ô, Marco, Filemon, tudo bem? Fala, Filemon. A gente tem no Sudoeste uma estimativa de plantio dentro do mês de março aí, a 30%, eu acho que pode chegar até a 35%, não sei, de safrinha. Ainda temos, hoje nós ainda temos 10% da área está sendo plantada, toda hora, sem dúvida. O que você me fala especificamente para o Sudoeste? Eu vi que você falou das chuvas aí, as pancadas, tudo irregular, olhando Sul e Sudoeste. No Sudoeste não muda muita coisa? Vai acompanhar esse ritmo aí do sul de Goiás? Quer ver? Eu vou colocar Jataí aí, sua terra, tá? Ó, se você olhar as chuvas até meados de abril e algumas pancadas de maio, ó. Se isso acontecer, eu acho que tem chance de ser uma safra dentro da normalidade. O grande problema tá, quer ver, ó? Vou colocar Cristalina, que eu vi que tem um pessoal de Cristalina. Ó, já diminuiu um pouco aqui, tá vendo? Já não tem tantas chuvas aqui. Quando você olha Sorriso, que é a grande... Aqui. Ó, você olha, não tem, chove até aqui, mas maio vai ser com poucas chuvas. Então, eu acho que o sudoeste goiano, quanto mais ao sul você tiver, maior a chance de ter chuvas até em maio. Quanto mais ao norte, menor as chances. Essa é a tendência. Perfeito. Até falo que, assim, Jataí, Mineiros tem uma chance melhor de chuvas do que Jataí, que tem melhor chance do que Rio Verde, que tem mais chance do que Vianópolis, Silvânia, né? Ali, sabe? Quanto mais ao norte você tiver, do que Goiânia, do que Brasília, aí você vai para Brasília, né? Quanto mais ao norte você tiver, menor a chance de chuvas generalizadas no mês de maio.
Marlos aqui de Piracanjuba, tudo bem? Ô, Marlos, tudo bom? Ele está aqui. Como é que você está? Bom. Deixa eu estender essa pergunta do Filemon aí para a região nossa aqui de Piracanjuba, Caldas Novas. Nós estamos nessa divisa aí, ó, chegando ali próximo a Silvânia já. Piracanjuba? Isso. Piracanjuba. A mesma coisa, ó. Se a gente pegar aqui, ó, você tem chuvas até ali abril, final da primeira, segunda semana de abril, e volta em maio. O meu medo é isso daqui, ó, esses 15, 20 dias que vão ficar sem chuvas. O milho está sendo plantado, e aí eu quero Marlon, se você, Marlon, Filemon e todo mundo aí, no regime de chuvas de excesso de água, correto ou não? Correto. Fevereiro, muita coisa. E nós sabemos que a planta é um ser preguiçoso. Se ela tem água nos seus 20, 30 centímetros, excesso de água ali, para que ela vai gastar energia para aprofundar essa raiz? Ela não vai, correto ou não? Correto. Se ela tá um milho com raiz superficial pro milho, correto? Veio uma estiagem de uns 15, 20 dias, o que você imagina que vai acontecer com esse milho? Ele não tem raiz profunda, né? Não tem onde buscar água, né? Ele vai ficar só na superfície. Um dos motivos que eu acho que nós estamos colhendo uma safra de soja do tamanho que nós estamos colhendo é porque o mês de novembro foi mais seco e essa raiz foi buscar água lá embaixo. Aprofundou a raiz. Certo, Dani? Eu estou vendo que você está concordando comigo, né? Né, Dani? Ela aprofundou. A gente nunca viu raízes tão profundas esse ano, naturalmente. Assim, estou falando. Né? E aí, quando começou as estiagens, tinha raiz lá embaixo da soja. Por isso que não caiu. Por isso que a produção da soja não está caindo tanto, porque ela está indo buscar. Já o milho vai ser o contrário. Milho, a raiz vai tá sendo mais superficial. E aí, qualquer estiaginha de 10, 15 dias aí, ela pode se entregar mais rapidamente do que normalmente a gente vê. Certo. Então, assim, chover vai, mas de forma irregular. Essa é uma previsão, viu, Brandalize, que eu quero errar feio. Essa é uma daquelas previsões que você torce para errar, sabe? Mas todo mundo está torcendo para você errar. Mas não é. Eu sou o primeiro cara que quero que eu erre. Porque eu quero que chova para todo mundo bem. Eu quero. Mas só essa situação de já ter chances de chuvas isoladas já ajuda bastante, né? Porque Sim. Às vezes uma chuvinha que seja aí já é o suficiente para fazer aguentar um pouquinho mais. Mas o problema é que nós temos aí um quarto das lavouras plantadas agora, depois do dia 10. Né? Então, é muita área que vai estar na área do risco. Né? Depois do dia 12, a gente fechou agora dia 12, né? Sexta-feira nós fechamos o levantamento de plantio. Nós temos, o Brasil está com quase 30, ainda 35% do milho para ser plantado depois do dia 12. Mato Grosso, 20% do Mato Grosso vai ser plantado agora, depois do dia 12. Goiás, cara, você tem quase 30 e poucos por cento do Goiás sendo plantado depois do dia 12. Então, você imagina quanta água vai precisar meados de maio para frente. Se pegar, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, nos nossos dados de ontem, ele ainda tem 20% das áreas para plantar. Goiás tem 10% para plantar e nós estamos falando hoje é dia 17, né? E Mato Grosso ainda tem 5%, que é o maior estado produtor. Paraná tem 20%, São Paulo 20%. Até em Minas, que já deveria ter parado o plantio, ainda tem para plantar. Então, todo mundo tem para plantar e nós já passamos da metade de março. Esse que é a trava, né? E como as chuvas, que a Nilson está mostrando, elas são mais 3 semanas, começa a diminuir. Então, é muito pouco tempo de chuva, né, para essas lavouras, né? Sim. Vamos falar que você tem mais um mês de chuva só, né? Você tem até dia 17.
Aí então você tem mais... Até que eu já está colocando, teve uns 5 anos, 6 anos atrás, teve um período muito parecido com esse. Teve aquele corte de chuvas em abril e daí voltou ali no maio. E até ontem, conversando com um produtor ali de Sapezal, ele me falou, Brandon, eu estou lembrando aqui, gente, se eu não me engano, 2013, 2014, quem plantou bem tarde, colheu bem. E quem plantou meio tarde, colheu mal. Porque pegou a fase da necessidade de água naquele período que deu aquele veranico de 2, 3 semanas, enquanto que ele que plantou muito tarde acabou pegando a planta em crescimento vegetativo, depois ela foi, daí acabou pendoando no período que voltou a chover em maio e ainda choveu o maio todo. Até ele me comentou, será que não vai repetir um clima que nem aquela época, que tem aquele corte de chuva e depois volta? Então, existe essa possibilidade, né, de ter alguns retardatários que podem até colher bem, né? Mas, em princípio... Para falar a verdade, Brandalize, esse atraso é complicado. Não vá muito longe, em 2018 aconteceu isso. As chuvas cortaram cedo e voltaram a partir do dia 20 de maio. Elas voltaram. E aí, quem plantou até o dia 15, 17 de fevereiro teve uma produção cheia. Quem plantou do dia 20 de fevereiro até o 10 de março quebrou, teve uma quebra forte. E quem plantou depois do dia 10 de março se deu bem, porque as chuvas voltaram bem na época que estava pendoando, que foi lá para o dia 20 de maio. Esse ano tem alguns locais que podem ter essa situação, né? Eu acho que o Brasil vai passar por essa situação. Você pegar os milhos... Até eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Que eu não posso contar de quem é. Ele falou, um grande grupo do Mato Grosso, planta-se muita área de milho. Ele falou para mim, Marco, dependendo como eu vou fazer minhas adubações nitrogenadas, as minhas aplicações fúngicas, né, de fungicida, conforme vai aparecendo as chuvas nos teus gráficos. Porque se por acaso esse milho que eu estou acabando de semear agora, que ele estava terminando esses dias agora, se ele me mostrar que as chuvas voltam, depois tem alguma chance de voltar na segunda quinzena de maio, eu faço uma aplicação ali de 50 quilos por hectare de nitrogênio, ganho mais uns 10, 15 saquinhos. De antes eu produzi 40, eu vou produzir 50, 55. Com o preço que está hoje, com uma tendência de preço, né, de se manter, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, ele falou. Então, assim, eu acho que o uso da tecnologia é que vai determinar realmente o tamanho dessa safra. Mas eu acho que é uma safra menor do que 80 milhões, isso não tenha dúvida. E aí vai ficar apertada essa comercialização, essa exportação interna e tudo mais. Correto, Brandon? Se tiver uma safra menor que 80 milhões, vai ficar bem apertado, porque nós temos aí mais ou menos umas 25 milhões já negociadas na exportação para o segundo semestre. Então, a projeção seria 35, teria uns 10 milhões ainda para serem negociados. Mas vamos pensar numa ideia assim, agora nas suposições, né? Para suposições, para ver onde pode ir o mercado. Então, a Conab é para ponto 82,8. Vamos pensar que colha 75 milhões. Então, tem uns probleminha pelo meio, 75. Não é uma quebra grande, se for ver, uma safrinha, que é uma cultura... Segunda safra, né? É safrinha, não deixa de ser safrinha. Então, 75... Nós temos aí 25 milhões, já estão negociadas essas 75 para embarcar na exportação. Sobraria 50 para o mercado interno. Como nós temos 23 na primeira safra, com essas 50 são 73. O consumo brasileiro é 72 projetado, 72, 73. Então, se é nessa condição, não teria um grão a mais para ser exportado, não teria espaço. Mas sempre negócios na exportação vão surgir. É por isso que eu citei. Nessa condição, se tiver algum obstáculo e alguma quebra maior, aí que a safra venha, que nem você comentou, vocês estão com 78, vem abaixo de 80, nós vamos passar bem apertados. Talvez não precise ter aquela correria de importação que nem o ano passado, que foi pego de calço curto, que nós vendemos muito e depois acordamos que tinha vendido tudo. Na exportação, você vendeu mais do que deveria e nós tivemos uma safra pequena.
esse ano nós estamos com vendas dentro de uma normalidade, não está com excesso de vendas externas, estamos vendendo bem tranquilos, mas tem todo esse risco de ficar muito apertado o quadro, justamente em função dessa insegurança da safra, né? Enfim, porque o produtor está investindo numa tecnologia boa, ele está plantando semente boa, ele melhorou muito a condição de plantio com perfil de solo aí nas lavouras, dá para ver as lavouras de solo, elas baixaram a raiz profunda no período da seca, porque tem perfil de solo, você está tendo uma condição de correção bem profunda, o produtor melhorou muito, e isso vai trazer um pouco de reflexo positivo para o milho também, a gente vê isso já nos locais que a gente teve aí no oeste do Paraná, onde tem as lavouras de milho já começando a pendoar as primeiras, e até o pessoal apontando que eles temem menos o clima nesse ano do que eles estão temendo com a cigarrinha, porque a cigarrinha, eu tive ali no oeste, num local lá, o produtor tinha feito 8 aplicações para controlar a cigarrinha, então é mais um obstáculo, e muita gente do centro-oeste não está dando muita atenção na cigarrinha, a gente está vendo que o pessoal está olhando a questão da chuva e tudo, mas com um descontrole da cigarrinha aí, a perda pode ser bem mais acentuada, né? Por isso que eu falo assim, assim, vai ter hora que realmente, dia 15 de abril, hora que acabar as chuvas, a gente vê, aí a gente vai começar a ver os estragos, seja por praga, seja por erva daninha, porque imagina a hora que as aplicações estão sendo, né, de herbicidas, a hora que vir secar o mato que vai vir, não imagina como que vai ser, adubações, a gente vai ver uma safrinha complicada esse ano. No Cerrado, volto a repetir, Paraná, sul de São Paulo, sul do MS, safra cheia com recordes. Marco, o Brandalize, eu queria investir aí mais uns 5 minutos, Marco, para você trabalhar um pouquinho a cultura do girassol, que aqui para nós, especialmente aqui na região de Goiatuba, o sul de Goiás, é importante, né? E é uma oportunidade também para o agricultor que está preocupado hoje com o clima, e tem que estar preocupado mesmo, todos nós estamos, existe a opção do plantio do sorgo, que já está acontecendo, e do girassol também, que é uma oportunidade de uma cultura que demanda menos quantidade hídrica, né? Nós, especialmente eu e o Carlos, plantamos girassol já tem muitos anos, e a gente vê que ele realmente é muito rústico, e ele acaba sendo uma boa oportunidade para fechamento de plantio de safrinha, né? Se puder trabalhar um pouquinho, eu sei que não, sempre... é fácil. Assim, eu apostaria... Esse é um ano de apostar no girassol. Vou só resumir, Neymar, que a gente... E eu conheço, né, o girassol, porque a gente aprendi com vocês a cultura do girassol. Quantas vezes a gente foi em dia de campo? Você me levou nos dias de campo de girassol. Para mim, girassol era só uma... Desculpa a minha brincadeira. Até 5 anos atrás, a girassol, para mim, era uma cultura que a gente via, óleo, mas era mais bonitinha do que comercial. Desculpa a minha... E aí, quando a gente começou, vocês, assim, realmente, a Espaço foi que fez eu olhar o girassol como uma cultura, cara, é uma cultura com potencial. Aí a gente conheceu o Caramuru e tudo mais. E eu acho que esse é um ano, porque, pensa, o girassol, ela precisa de 40% menos água do que o milho, certo? Talvez menos. Metade do milho? Provavelmente. Se você tem... Girassol com pouco de água produz muito. Girassol com pouca água não te dá prejuízo. É aí que tá. Se você olhar o girassol, seria uma baita de uma cultura para esse ano, por quê? Primeiro ele planta, a janela é depois do milho, então seja agora. Nós estamos na janela de fechamento, de ideal de plantio de girassol. Então, assim, você está na melhor janela e olhando para frente com pouca água, principalmente no mês de maio. Se você tiver as pancadas de chuvas de maio, você tem uma alta produtividade de girassol. Então, assim, hoje, se eu tivesse área e
com possibilidade de plantar girassol, eu entraria no girassol. Eu não entraria no milho. Beleza. Muito obrigado. Isso aí é importante, nós temos alguns consultores nos ouvindo e vários agricultores, então é uma oportunidade e a gente não poderia deixar de chamar a atenção para essa oportunidade. Mas, com relação, só para te atrapalhar um pouco aí, só para dar uma informação sobre o girassol, o mercado do óleo, no mercado internacional, o óleo de soja, que é o puxador da fila, ele está num nível bem alto histórico, aí, nos níveis maiores desde 2013. O mercado interno do óleo também está muito firme e a pandemia ela está aumentando a demanda do óleo a nível mundial e nacional, porque o pessoal ficando em casa ele acaba usando mais a cozinha e fazendo mais comida. Então, o óleo de girassol, hoje ele, no supermercado, ele está acima de 10, 12 reais um frasco. E ele não mostra espaço de cair. Então, o óleo de girassol, quando a gente fala de girassol, é o óleo. Além de que depois tem o farelo do girassol também vai ser muito utilizado, também valorizado por causa do pessoal da área de ração. Mas eu acho que uma excelente oportunidade, um dos melhores anos que eu acredito que deva ser para o girassol é agora. Provavelmente um dos melhores anos históricos do girassol em questão de cotação, em função do valor do óleo que está muito aquecido a nível global e a nível nacional também. Muito bom. Obrigado, Brandalize, pela informação. Pessoal, eu acho que a gente já vai chegamos às 9h30, que é o nosso horário programado. E eu abro aqui para algumas perguntas, se alguém tiver interesse em fazer pergunta. O chat não tem perguntas. Então, está aberto aí. Quem quiser fazer, por favor, eu peço que abra a câmera. Outra coisa que é interessante aí, né, Brandalize? É que você vem falando que o americano vai diminuir o plantio de milho. Então, a nível mundial, nós vamos continuar com a tendência de preços de milho forte, né, para o segundo semestre. O milho já vai para o segundo ano com a produção menor que a demanda. E antes eu esqueci de comentar, em função do novo governo Biden, ele já entrou apontando aí que ele vai estimular as energias renováveis. E como os americanos provavelmente agora até 4 de julho, que a intenção deles é vacinar todo mundo que precisa ser vacinado até no dia da independência, eles vão ter o segundo semestre com a economia voltando ao ritmo normal. Então, a demanda de combustíveis aquecida, isso já é um sinal que está fazendo o petróleo ir a quase $70 o barril, e isso vai estimular também o aumento do uso de milho para etanol americano e vai continuar esse déficit a nível mundial. Os Estados Unidos está produzindo menos do que está usando e exportando. O estoque de milho americano tem caído nos últimos 3 anos, vai continuar apertado. Esse é um fator positivo, porque parte do mercado mundial que os Estados Unidos não conseguem atender, de países importadores, ele se abre para nós, e todo mundo está de olho no mercado brasileiro para buscar milho aqui, né? Porque milho americano já, se a gente olhar o quadro da safra deles, já venderam quase todo o milho que tinham para vender para essa safra aí que tem. O ano comercial deles termina em agosto, já foi quase tudo vendido. Então, os mercados que surgiram de agora até agosto para milho desse ano, praticamente é de outros fornecedores. E como tem quebra na Argentina... Isso que eu ia falar. A janela é bem tranquila para nós. Eu até estava esquecendo de falar, Brandalize. Estamos olhando Brasil e Estados Unidos, mas estamos esquecendo o nosso amigo, na nossa vizinha Argentina, que quebrou. Que tá... Sim, então, a safra da Argentina quebrou mais de 6 milhões de toneladas. E ainda vai faltar farelo. O farelo vai faltar. E a Argentina é um grande exportador de farelo, certo? A Argentina tem a exportação do farelo de soja como um dos principais, aí, a maior exportadora, né, mundial. E também grande exportadora de milho. Já estão limitando aí as novas aberturas de exportação de milho. E também temos que lembrar que tem outros 2 exportadores de milho no leste europeu que são importantes, como a gente está falando só em milho, que é a Ucrânia e a Rússia. Desde o dia 15, agora ontem, a Rússia começou a taxar em 25 euros a exportação por tonelada de milho, porque eles não têm milho para atender a demanda interna. A Ucrânia limitando em 2, 3 milhões de toneladas a menos a exportação de milho em função de que não tem milho para o mercado interno. Então,
em princípio, o mercado internacional é muito comprador e pouco vendedor. E isso não vai mudar. Um ano vai ser positivo. Isso já é um alerta para se preparar para a safrinha de 2022, porque a safrinha de 2022 ela precisa ser muito maior, porque se ela confirmar agora essa 21 com perdas, nós vamos passar o ano brasileiro com estoque muito perto de zero, além de que o mercado mundial vai ficar, novamente vai fechar o ano com estoque, com queda de estoque, vai ter demanda maior que a produção. Então nós precisamos que a safra de 2022 seja maior do milho para conseguir atender o mercado, senão o quadro vai ficar mais complicado que está. Pode falar. No segundo semestre, não é de assustar que nós vamos ter que fechar a exportação. A nossa demanda, nós não vamos ter milho suficiente. Quem hoje dá para considerar... está plantando, especulando com esse preço alto e está pensando em 20, 30 sacos, 40 sacos para trás de milho. A produção vai ser pequena. Em princípio, esse risco existe. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma grande possibilidade de fazer como o russo está fazendo. É sobretaxar a exportação para deixar o mercado interno vivo. Mas isso não é bom aí, porque quem acaba pagando o pato é o produtor, né? Porque se você taxar a exportação, quem acaba perdendo é o produtor, porque acaba sempre estourando no lombo do produtor. Isso funciona lá na Rússia, né? Aqui eu acho que não vai funcionar. Isso é o primeiro passo aí para os nossos administradores públicos aí que estão querendo achar dinheiro de algum lugar e achar uma fonte de receita e depois não volta mais, né? Daí vai continuar a taxação. Não dá para nós permitir isso aí, não. Nem bom falar disso, porque nós estamos aqui na luta para não deixar entrar a taxação igual o Mato Grosso, né? Isso não dá para deixar, que depois que entra não sai mais. Isso é complicado. Melhor ficar quieto, né? Pedir um favor, abra suas câmeras para a gente poder fazer uma foto aqui da tela e a gente já vai partindo para o encerramento. Se tiver mais alguma pergunta oportuna, fica à vontade. Vou fechando aqui. Mais alguma pergunta, por favor? Neymar, Lohane. Lohane, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Falo aqui de EDEA, até agradecendo aos clientes participantes, Mário Pinto, Dênio, Eliseu, agradecer muito vocês pela participação. E, Marco Antônio, se você puder detalhar a região aqui para nós, EDEA e Edealina para Safinha. Não foge muito, viu, Lohane, do que a gente já vem conversando aí para todas as outras, tá? Não quis mostrar, que é muito parecido quando você olha a longo prazo, né, ó. Você tem chuvas aí, ó, e Edealina, EDEA, a mesma coisa, né? Então, você tem aqui, ó, chuvas até meados de abril e voltando em maio, a partir do dia 5, 6 ali, né? Então, de uma forma geral, eu acho que eu não mostrei todas as regiões, porque se eu mostro, aí fica... Mas, assim, de uma forma geral, coloque na cabeça de vocês todas as áreas de abrangência da Espaço, onde a Espaço tem atuação. Tirando um pouco as regiões mais norte, que até pega um pouco mais ali, né? Sul do Tucano. Mas a ideia é ali, chuvas até a segunda semana de abril, tá? Então teríamos aí mais 3, 4 semanas de chuvas ainda. Uma segunda quinzena de abril extremamente seca, se tiver chuvas muito pontuais, e elas retornando nos primeiros 10 dias de maio. No entanto, essas chuvas de maio, muito mais irregulares do que regulares. Algo muito parecido com o que a gente viu em novembro. Tá, Lohane? Então, assim, por isso que eu não mostrei todas as cidades, porque tá muito... Quando você olha a longo prazo, tá? E a gente tem essa grande parceria com a Espaço, que para mim, até coloquei ali, falei assim, para mim eu sou fã da Espaço, né? Sou fãzaço, o Carlos sabe, o Neymar sabe disso, que eu sou um fã da Espaço, né? E tem essa parceria já de longa data. Então, quando vocês estiverem mais perto, tiverem dúvidas, só ligar e entrar aqui com a gente, viu, Lohane? Chama os produtores aí na loja, a gente, né? Ou a gente faz um bate-papo rápido aqui com eles.
Vocês têm toda essa liberdade comigo, pega o telefone, me liga, quem vocês quiserem. Só peço para que quando quiserem me ligar, liguem junto com o consultor da Espaço. Não, eu não atendo se não for junto com o consultor. Tá? Porque para saber realmente que vocês estão, né, junto com o consultor. Essa é a única regra que eu faço. Tá? Mas pode me ligar a hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem que eu atendo. Ok, muito obrigada. Né, Carlão e Valdemar? Muito Brandalize, obrigado. só uma pergunta para Brandalize. Posso fazer uma pergunta para Brandalize? Pode. Manda aí. Brandalize, a gente sabe que a Argentina é o maior exportador de farelo de soja do mundo e alguns anos atrás a gente teve um impacto muito grande no preço do farelo quando houve uma quebra na Argentina. O que você acha que pode acontecer esse ano com o cenário que está acontecendo na Argentina no farelo de soja? Olha, a questão argentina, ela vai ter uma oferta menor de farelo. Isso já está impactando aí nos fornecedores aí que eles atendem. Só que esse ano nós temos que ficar com o pé atrás, porque grandes importadores de farelo estão usando mais trigo na ração do que usavam normalmente, porque o trigo tem 16% de proteína, e daí o milho tem 7 a 9 e o farelo 44. Então, se usando um pouco mais de trigo, você acaba diminuindo a necessidade de farelo. E nós estamos tendo uma demanda maior de trigo no mundo, justamente em ração para compensar isso aí. Então, essa diminuição da Argentina já está sendo procurada, principalmente no mercado europeu, que eles têm também um bom espaço no mercado europeu de farelo. Eles estão usando um pouco mais de trigo na ração para compensar isso. Então, uma parte dessa perda da Argentina, o mercado já está se protegendo em função de que está usando um pouco do trigo aí, usando mais trigo em ração, isso é a nível global. A própria China está chegando a 10 milhões de toneladas de importação de trigo, justamente que está usando um pouco mais de trigo em ração. E também a gente tem que apontar que a própria China está usando mais milho para fazer etanol, para tirar o DDG, para usar o DDG também para compensar. Então, nessa briga geral, os Estados Unidos podem aumentar a produção de etanol, sobra um pouco mais de DDG. Então, há uma possibilidade da Argentina sair um pouco do espaço do mercado, mas há a compensação desses outros. Vai ter mais DDG nos Estados Unidos para ser exportado, os chineses estão produzindo mais DDG, e o uso de farelo, de trigo crescente na União Europeia em geral e na Ásia como substituto também, porque quando os valores começam a subir, o pessoal começa a fazer contas, né? Então, cada ponto de proteína na ração custa quanto? E daí, quando o ponto do trigo fica mais em conta, ele acaba usando o trigo e não usando o farelo de soja, né? Então, a redução da oferta argentina, em parte, vai ser compensada aí por DDG de milho e o trigo ração, né? Mas tem problema, vão ter menos. A safra ainda está indefinida e talvez aperte ainda mais, ainda o volume possível de exportação dos argentinos. Isso acaba dando um fôlego no mercado brasileiro, né? Que daí o mercado acaba puxando, mas é mais o segundo semestre. Né? O primeiro semestre do Brasil, ele tem bastante oferta de soja, né? Pode falar. Você acha que nós estamos num paradigma de preço de milho para o futuro? Vamos falar para frente. Se a China entrar forte aí, como você tem dito aí, na produção do etanol também, esse governo americano estimulando a produção de etanol, né? Nós vamos ter que crescer muito a produção de milho aí nos próximos anos, porque a China, que vai importar umas 30 milhões de toneladas de milho esse ano, já o ano que vem já vai para perto de 50, né? E aí, para o mercado brasileiro conseguir atender demanda local e exportação, ele tem que crescer muito o milho, né? Principalmente a safrinha de verão não consegue avançar. É só a safrinha que tem fôlego para crescer mais, né? Isso vai ter uma corrida, nós vamos ter uma corrida de tecnologia. Será que nós vamos no futuro? O Brasil não volta, ele vai ficar com a primeira safra de soja e segunda safra de milho mesmo. Ele não vai voltar. Não, mas no Brasil não tem a demanda crescendo mundialmente. Então, o que eu estou enxergando para frente, o milho vai ficar cada vez mais estratégico, né? Sim. Provavelmente, se você avaliar friamente,
o milho vai se tornando mais lucrativo que a soja, né? Porque você colher uma boa safrinha de milho, com as 9 toneladas de milho, por exemplo, que se consiga, são 150 sacas, você pega hoje o mercado do Mato Grosso, vamos sair de Goiás aí, vamos passar lá em Mato Grosso, porque Goiás é um estado que tem uma demanda bem grande. Mas Mato Grosso agora é o líder na exportação, mas o milho na faixa de 60, 65 reais a 150 sacos, você tira mais de 10 mil reais de faturamento no hectare de milho, e esse milho te dá 4, 5 mil reais de margem de lucratividade que a soja não dá, né? Então, o milho está caminhando para essa linha, né? Ser o produto mais importante aí do que a própria soja. Nós temos muita coisa para vir aí, que é a tecnologia de semente dos 200 dias, que chama aí, que deve surgir aí em pouco tempo, que é você plantar a soja e colher o milho num período de 200 dias, ou seja, soja que tenha menos de 100 dias de ciclo e milho com 100, 105 dias, que daí você conseguiria apertar mais essa janela e diminuir menos a necessidade dessas chuvas. Então, tem essa tecnologia que deve surgir aí nesses próximos 2, 3 anos. Nós vamos ter, provavelmente, uma corrida de tecnologia de irrigação também, onde tem potencial de fazer pivô, essas coisas, ele se paga rapidamente. Então, e tudo isso em cima do milho, né? Nós vamos pensando no milho e numa possível terceira cultura depois do milho, né? Antes da soja. Então, abre-se um leque muito importante com o milho a nível mundial, aí nesses patamares que está hoje, aí acima de $200 a tonelada, que é o milho do mercado global no momento, né? E isso, com o etanol e o petróleo em alta, não tem como o milho baixar muito não lá fora, porque a demanda de ração vai seguir forte. Esse ano os chineses devem consumir entre 4 e 6 ovos a mais per capita, só isso é milhões de toneladas a mais de milho. Então, o espaço do milho ele é gigantesco, de agora em diante ele só está começando ainda. E aqui dentro nós estamos começando a aumentar o ritmo da produção do etanol de milho também nos estados que nem o Mato Grosso, né? Mato Grosso ainda está com fôlego para crescer muito o uso de milho e etanol. Mário Pinto está pedindo a palavra aí com a mãozinha. Mário, fica à vontade, faz a sua pergunta. Não sei se a mão está exposta, mas não sei se ele está nos ouvindo, né? Mas eu acho que eu preciso encerrar, gente, porque o nosso horário já está estourado. Então, eu queria, novamente, em nome da equipe Espaço Agrícola, agradecer a presença de cada um, agradecer por acatarem os nossos convites. Sempre, cada dia, a gente fica mais satisfeito com a participação dos nossos convidados. Agradecer o Brandalize e o Marco Antônio pela disponibilidade e dizer que a qualquer momento, desde que o mercado demande informações, nós estaremos aqui novamente para trazê-las e convidar os especialistas mais renomados em cada uma das áreas para poder falar para vocês, para poder falar para todos nós. Obrigado, eu vou fechar a reunião porque nós já estouramos o horário em quase 30 minutos. Mas é porque o assunto tá bom. Carlos, eu queria abrir a palavra, se você quiser falar, fazer o fechamento, fique à vontade. E no mais, da minha parte, muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos estarem aqui presentes na minha vida e na minha sobrevida. Né, Marco Antônio? Cara, parabéns. Fala aí, Carlão. Só deixa me dá só 10 segundos antes. Onemar, eu te acompanho, tu é um guerreiro, parabéns, ganhou a luta, tá aí, firme e forte, né, Carlão? É bom ver você, cara, quando você me convidou, até, sabe, cara, eu fiquei extremamente emocionado quando você me fez o convite, que eu vi todo o sofrimento, acompanhamos de perto, né, a sua rápida recuperação, né, agora, e bola para frente, meu amigo. Bola que nós temos muita coisa ainda para rodar. Tem muito chão. E eu quero que o segundo semestre tá rodando esses campos com vocês aí, ao vivo aí, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, Marcão. Bom, pessoal. Bom, pessoal, na realidade, eu queria só reforçar os agradecimentos aí. Brandalize e Marcão, 2 companheirão nossos que trazem informações
extremamente preciosas para as nossas tomadas de decisão. Num ano tão tumultuado, com tantas informações num mundo tão diferente, não tem jeito de ser diferente. As informações cada vez mais tomam um peso e relevância maior nos nossos negócios. Eu quero agradecer a cada um de nossos amigos e clientes que participaram aí, e obrigado mais uma vez por confiar no jeito Espaço Agrícola de fazer negócio. Não só acreditar na nossa seriedade de condução dos negócios, mas especialmente de trazer e participar com boas informações para cada um de nós. Desejo muito sucesso aí, que a gente tenhamos todos uma safrinha também vitoriosa como a nosso verão aí. Eu quero falar que a região de atuação da Espaço Agrícola esse ano, nós vivemos no paraíso. Região de chuva suficiente para plantar e colher verão e safrinha, com produtividades boas. Eu estou aqui nesse momento assistindo essa live aqui de Porongatu. Ontem visitei lavouras muito produtivas, mas visitei lavouras também que simplesmente está nascendo no pé. E nós já vivemos isso aí em 2012, foi muito triste, muito ruim. Bom, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, felicidade e boa safrinha. Bola para frente.